Olá, nós daremos continuidade aqui ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos e hoje nós vamos tentar terminar a carta passando pelo capítulo 16, que é o último capítulo. É um capítulo, não é curto, mas é um capítulo que não exige tanto esforço de estudo para entender o que Paulo está colocando aqui, mas dá para a gente tirar bastante coisa de aprendizado, de lição. Os irmãos que já leram o capítulo sabem que Paulo vai falar de vários nomes aqui, né? Ele vai saudar várias pessoas que estão ali em Roma, de que ele conhece. Também vai passar algumas orientações finais. Vai também mandar mandar um abraço, né, das pessoas que ele estava ali na Ásia para aqueles que estavam em Roma, e ele termina o capítulo prestando uma adoração a Deus, né? Então vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Então diz assim, Romanos capítulo 16, a partir do versículo 1. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo, na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parentes Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suas palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, que em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações do Senhor. Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus, único e sábio,
seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Muito bem. Se nós dividirmos aqui esse capítulo, nós vamos ver que do versículo 1 até o versículo 16, ele vai mandar saudações às pessoas que estão em Roma e que ele conhece, né? Começando com o nome de uma mulher que é chamada Febe. E essa mulher ele reserva ali do versículo 1, o versículo 1 e 2, na verdade, ele reserva para falar um pouquinho dela. É interessante que nós podemos pensar que, como ele introduz esse capítulo falando de Febe, e ele diz assim, ela está servindo na igreja de Cencreia para que vocês, e estou dizendo, né, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Interessante que, muito provavelmente, a pessoa que levaria essa carta lá para Roma, ou para as igrejas de Roma, seria essa irmã, né? E muito provavelmente porque era uma irmã que trabalhava muito ativamente nas questões de comércio, inclusive, e muito provavelmente ela fazia essas viagens, né? E faria uma viagem lá para Roma, muito provavelmente ela levaria essa carta, e aí Paulo está recomendando que eles recebam essa irmã, né? Porque ela é uma serva, né, que nós vemos lá no versículo 1, ela é uma serva e tem sido protetora de muitos. Só vou chamar atenção um pouquinho para esse termo aqui, que é usado, né, como serva, que ela está servindo na igreja de Cencreia. A palavra pode ser traduzida como diáconos, né, ou como uma diaconisa. E é interessante que aqui nós vemos que a mulher ela tem uma atuação grande no reino de Deus, na igreja de Deus, né? Aqui Febe são reservados 2 versículos para falar dela, e aqui diz que ela é uma serva e que ela é protetora de muitos. Então, uma mulher que trabalha realmente ativamente no ministério, e essa palavra serva, como pode ser traduzida como diaconisa, e nós sabemos que a palavra diaconisa, né, o diácono, vem do grego diáconos e significa todo tipo de trabalho cristão, todo tipo de trabalho no reino de Deus, desde o mais humilde até o trabalho apostólico, pode ser chamado de diáconos, né? Nós não sabemos exatamente qual era o trabalho dela na igreja, mas nós sabemos que ela tinha um trabalho grande, até porque no finalzinho do versículo 2, Paulo diz que ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então, com certeza, uma mulher que muito provavelmente tinha um poder aquisitivo também grande, e era uma influência e exercia um cuidado muito grande na igreja ali. E ele recomenda essa irmã aos romanos. E a partir do versículo 3, né, indo até o versículo 16, nós vamos ver vários nomes, né, de pessoas que estavam lá em Roma e que Paulo conhecia, né? Pessoas que estavam lá em Roma e que Paulo conhecia. Então, ele diz, olha, saúdem essas pessoas, né? E ele vai passar uma lista de pessoas, começando ali com Priscila e Áquila, né? Passando por vários nomes, até chegar ali no versículo 16. E o que é interessante aqui? Nós não sabemos exatamente o que essas pessoas, a vida, né, que essas pessoas tinham, nós não conhecemos detalhes sobre essas pessoas que Paulo cita aqui. A não ser Priscila e Áquila, que são citados em Atos, né, e nós sabemos que eles são judeus, e que exerceram um trabalho grande, né, importante também, que Paulo, inclusive, permaneceu um tempo com eles, quando eles estavam na região que Paulo estava, né? Depois eles foram para Roma novamente, né? Mas nós não sabemos exatamente qual e profundamente, né?
qual os detalhes da vida dessas pessoas. Mas nós sabemos que elas estão aqui, né? E é interessante que o que nós encontramos aqui dentro? Nós encontramos vários tipos de classes sociais, nós encontramos vários tipos de raças, né? E gêneros. Então, por exemplo, nós sabemos que Priscila e Áquila eram judeus, alguns outros aqui que são citados como judeus, e nós sabemos que algumas pessoas eram do povo gentil. Então nós temos uma diversidade de raça, né, que o evangelho pode atingir. Nós temos também uma diversidade de classes, né? Se nós lermos lá no versículo 10, nós vamos ver que quando ele vai falar de Aristóbulo e Herodião, né? Desculpa, Aristóbulo e Narciso, no versículo 10 e 11, nós vamos ver que eles eram líderes de suas casas, né? E as igrejas se reuniam ali. Então, com certeza, nós temos pessoas aqui com poderes aquisitivos grandes, né? Que são os líderes, né? Ou que são aqueles que tomavam conta da igreja que se reunia na casa deles. E nós temos as pessoas que iam até ali, né? Que são citados também. Então nós temos pessoas de poder aquisitivo alto, nós temos pessoas que são pobres, né? É interessante que o evangelho atinge a todo tipo de classe social, além de atingir todo tipo de raça. E é interessante também falar um pouquinho do gênero, né? Paulo vai citar 26 pessoas aqui, ao todo nesse capítulo, né? 26 pessoas. E dessas 26 pessoas, 8 ou 9 pessoas são mulheres, né? 8 ou 9 pessoas são mulheres. Por que 8 ou 9? Porque tem um nome ou outro aqui que fica difícil dizer se era de mulher ou de homem, né? Tem alguns nomes até estranhos aqui. Alguns são bonitos, né? Outros são um pouco estranhos, para não falar feios. Mas é que tem alguns nomes aqui que poderia ser o nome de homem ou de nome de mulher, fica difícil de saber. Mas pelo menos 8 ou 9 pessoas que Paulo cita, inclusive começando com Febe, né, eram mulheres. É interessante que as mulheres elas têm um trabalho importantíssimo no reino de Deus e na expansão do reino de Deus aqui nessa terra, e tanto é que são lembradas por Paulo aqui em sua carta, né? Então, há uma diversidade de raça, de classe social e de gênero, né? Os dois gêneros, mulheres e homens. O evangelho, ele é para todos, ele atinge todas as pessoas. É interessante que, só um detalhe aqui, os irmãos fazendo a leitura pode passar batido, e é até bom que passe batido para não causar discussão, um detalhe aqui. Mas eu quero levantar só essa questão só para não ficar dúvida para aqueles que se deterem nesse ponto. No versículo 7 nós lemos o seguinte: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. O que significa essa frase, né? Os quais são bem conhecidos entre os apóstolos. Algumas pessoas, alguns estudiosos, né, dizem, e é o que eu acredito, tá? Alguns dizem que, quando ele diz que Andrônico e Júnias, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos, é que eles eram pessoas que eram conhecidas entre os apóstolos, os 12 apóstolos, né? Na verdade, eram 12, Judas sai, entra Matias, Matias não se ouve falar dele, e depois Paulo é acrescentado por Deus, né? Mas desses apóstolos mesmo, que receberam o ensinamento do próprio Cristo, aprenderam dele, viram Cristo, e não só vivo, mas também ressurreto, esses são os verdadeiros apóstolos e os que têm autoridade. Então, eu entendo que Andrônico e Júnias eram bem conhecidos entre esses apóstolos. Há algumas pessoas que dizem que o texto pode estar querendo dizer que eles são considerados como apóstolos, tá? Andrônico e Júnias, meus parentes,
os quais são bem conhecidos entre os apóstolos, como se eles fizessem parte dos apóstolos. Se esse segundo ponto for verdadeiro, né? Poderia até ser, tá? Poderia até ser. Qual seria então, qual seria a explicação, né? Porque nós sabemos que não existem mais apóstolos. É que é interessante que a palavra apóstolo, ela tem um significado que é enviado. Enviado. Se você ler Atos dos Apóstolos, deixa eu só ver se é Atos dos Apóstolos no capítulo 14. Deixa eu ver aqui. No capítulo 14 e versículo 14, né? Atos capítulo 14, versículo 14, você vai ler o seguinte: Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando. Ora, Barnabé era apóstolo, Paulo era apóstolo, mas Barnabé, esse apostolado que nós entendemos, né, como aquele que recebe o ensino do próprio Cristo, Barnabé não seria. Barnabé não seria. Mas por que ele é chamado de apóstolo lá em Atos? Porque a palavra apóstolo significa enviado. Enviado. Então, nós temos que entender, todo aquele que é enviado para pregar a palavra com a autoridade que vem do próprio Deus, como ele foi um enviado de Deus, a palavra ela pode ser aplicada, né? Mas há um risco de você aplicar e essa palavra para todos aqueles que pregam, né? E tem essa autoridade que vem da palavra, porque nós sabemos que o verdadeiro apostolado, aquele que, se nós pudéssemos dizer assim, né? Mas aqueles apóstolos com letra A maiúscula, né? Estes não existem mais. Estes foram só aqueles que receberam o ensinamento somente do próprio, somente não, somente de Cristo, né? E que viram Cristo vivo e também Cristo ressurreto. Então, só um detalhe. Eu entendo que essas pessoas, esses dois, né? Eles eram conhecidos entre os apóstolos, tá? Entre os apóstolos. Mas com certeza eles eram também pessoas influentes e que pregavam o evangelho, né? Inclusive, Paulo diz que eles foram companheiros de prisão. Se foram presos é porque pregaram o evangelho, né? E estavam ali presos com Paulo. Só esse detalhe para que, se o irmão se deter nesse ponto, para que fique uma explicação aí. Muito bem. Então, depois que Paulo vai saudar essas pessoas que estão lá em Roma e que ele conhecia, né? Você vê, Paulo não foi para lá. Paulo não fundou essa igreja, mas ele conhecia muita gente que estava trabalhando lá. É por isso até que constantemente na carta ele diz: olha, eu tenho conhecimento de vocês, sei que vocês estão firmes, né? No próprio capítulo 15, né? Ele diz, né, no versículo 14: Eu estou certo que estão cheios de bondade, têm todo conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Então, ele conhece as pessoas muitas pessoas de Roma e das igrejas de lá, né? E ele faz essa saudação a essas pessoas. Muito bem. Aí, chegando no versículo 17 até o versículo 20, Paulo vai tratar de um assunto aqui. Ele interrompe um pouquinho essas saudações e vai falar de um assunto. Vamos ler novamente aqui do versículo 17 ao 20. Ele diz: Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz
em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Paulo está preocupado, até o final da carta, que ele está preocupado com a falsa doutrina que poderia ser pregada lá no meio dessas igrejas de Roma. Ele conhecia muitas pessoas que estavam ali, sabiam que eram pessoas que conheciam a doutrina, que tinham aprendido a verdadeira doutrina. E ele está preocupado com o aparecimento de pessoas que poderiam perverter esse evangelho verdadeiro, ou a verdade do evangelho, né? Que poderia pregar um outro tipo de evangelho. Então ele diz: tomem cuidado com as pessoas que aparecem no meio de vocês e que ensinam coisas diferentes do que vocês aprenderam, né? Professores que vão aparecer, né? Pregadores que vão dizer: olha, eu tenho aqui uma nova revelação e que esse texto é assim. Olha, tudo isso que vocês ouviram está errado, na verdade é desse jeito, né? E aqui eu chamo a atenção para um ponto importante, né? Que eu levo isso comigo nos meus estudos, eu faço esse exercício, né? Nos meus estudos. Irmãos, a palavra de Deus, ela é infinita, Deus revela o seu conhecimento a quem Ele quer e na medida que Ele quer. Ao longo do tempo, desde que foram escritas essas palavras, né, que nós temos aqui na mão, né, todas essas palavras aqui, muitos homens de Deus apareceram, homens de Deus, que Deus revelou o seu conhecimento a eles. E eles escreveram isso. Eles escreveram. Então nós temos uma infinidade de escritos, de comentários bíblicos, desde do primeiro século depois de Cristo até os dias de hoje. Nós temos muitos escritos de homens de Deus, né? Homens de Deus que tiveram revelação e que colocaram isso no papel. Quando aparece alguém dizendo que tem uma nova revelação de determinado texto, e que essa nova revelação, quando você vai comparar com tudo que foi escrito pela grande maioria das pessoas, de teólogos, de homens de Deus, que eram humildes, que se debruçavam, estudavam e oravam para que Deus revelasse. Quando há alguma revelação nova que vai em desacordo com a grande maioria dos comentários do que já foi escrito, irmãos, muito provavelmente essa pessoa está errada, tá? Nós não podemos estudar a Bíblia pensando que nós estamos numa ilha fechada e que nós estamos ali e que em volta só tem água. E nós temos que buscar e ter que ter toda essa revelação. Nós temos uma história de grandes homens, nós temos muito material para estudar, que, olha, é pela graça de Deus que isso acontece, né? De Deus ter levantado homens que Ele revelou a sua palavra, e esses homens escreveram essas coisas, né? E são esses livros, esses comentários que nós buscamos, né? Então, muito provavelmente, quando alguém diz uma coisa que está em contradição parcial ou até completa do que já foi dito a respeito daquilo, e que vai totalmente na contramão daquilo, muito provavelmente, essa pessoa está errada, tá? Nós temos, quando vamos receber informação de alguém a respeito do Evangelho, nós temos que ir para a Bíblia, estudar e ver se isso é verdade. Nunca recebam nenhum tipo de ensinamento. O próprio Paulo ele diz, né, que a Bíblia ela deve ser estudada, nós devemos nos dedicar ao estudo da palavra, né? Justamente para não cometer esses erros, né? De cair em falsas doutrinas,
mesmo que sejam palavras bonitas, agradáveis, mas que de Cristo e de verdade não tem nada, né? E Paulo está preocupado com isso aqui. Então ele diz, essas pessoas nem servem a Cristo, e sim ao seu próprio ventre, ou seja, elas querem é que o que elas falam tenha valor, então elas querem glória para elas, né? Elas querem glória para elas. Se elas colocarem uma nova revelação para vocês, né? Dizendo que receberam de Deus isso, e que vai na contramão de tudo que foi escrito, olha, para quem vai ficar os parabéns, né? A glória vai ficar para elas. Né? Então, por isso que ele diz, eles nem servem a Cristo, eles servem ao seu próprio ventre. É isso que eles querem, né? E aí, ele diz, a obediência, no versículo 19, pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Interessante essa frase. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. O que significa? Em relação ao bem, sejam sábios, e em relação ao mal, sejam simples. É porque todo esforço de Paulo e toda orientação é para que as pessoas se dediquem profundamente em fazer o bem. E que possam entender todas as possibilidades de fazer o bem, né? Todas as possibilidades. Fazer o bem não é só ajudar o pobre, fazer o bem não é só pregar o evangelho, se bem que esse é o maior bem. Então, as boas obras, as coisas boas, fazer o bem, sejam sábios nisso. Então, onde é que nós vamos saber? De onde nós vamos tirar os recursos para fazer o bem? Da palavra de Deus. Então, sejam sábios em fazer o bem. Estudem, se aprofundem para que vocês saibam como agir bem, né? Mas em relação ao mal, sejam simples, ou seja, o que é errado, não faça e ponto final. O que é errado, não faça e ponto final. Agora, o bem, sejam sábios nisso, se desenvolvam nisso, né? Ampliem todas as possibilidades que vocês têm de fazer o bem. Isso é interessante aqui. E aí ele diz, e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ou seja, permaneçam assim, né? Permaneçam assim. Há o perigo dessas pessoas ensinarem falsas doutrinas, estejam atentos a isso. Não permitam que essas doutrinas penetrem o coração de vocês. Façam o bem de maneira sábia, se desenvolvam nisso. Não façam mal de maneira simples. O que é mal, não façam. Não se gastem estudando o que é mal. Vamos ver se o mal pode ir até tal ponto. O que é mal, não faça. E ponto final. E aí ele diz, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ou seja, aguardem que definitivamente aquele que é usado por Satanás, né, e que de certa forma é o próprio Satanás agindo, aguardem que em breve Deus, o próprio Deus, vai esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês e essas possibilidades de engano nunca mais vão acontecer. E nós sabemos que Satanás, houve a promessa de que ele fosse esmagado, né, a cabeça dele, lá em Gênesis, por Cristo. Então nós sabemos que ele já foi esmagado, né, porque Cristo veio, morreu na cruz, né, despojou os principados e potestades, né? Satanás já foi esmagado, ele continua sendo esmagado e ele definitivamente será esmagado quando Cristo retornar, né? E então nós ficamos preocupados com a ação dele, né, nas nossas vidas, e muitas vezes ele vem e arma o seu circo e faz isso. Nós podemos ver nas nossas vidas, em coisas que nós fazemos, que nós deslizamos, e aquilo, nós vemos o estrago que isso provoca nas nossas casas, nossas famílias, e nós sabemos que, como ele é o que causa ele vem para causar divisão dentro da sua casa, dentro da sua família, ele vem para causar essa confusão entre você não saber mais o que é o evangelho verdadeiro e o falso, até porque ele é o pai da mentira, né? E tudo aquilo que
vem para destruir, ele é o autor que está por trás disso, né? Mas a nossa esperança é que em breve Deus definitivamente esmagará ele, Satanás, debaixo dos nossos pés. A graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Aí a partir do versículo 21, né? Na verdade do 21 até o 24 ali, ou 23, né? Ele vai falar de irmãos que estão com ele, e que muito provavelmente conhecem também pessoas de lá de Roma. Daí ele vai dizer, olha, agora eu vou mandar saudações de pessoas daqui para vocês. Estou saudando pessoas daí, aí ele passa um ensinamento ali, e agora ele vai falar de pessoas que estão com ele e que estão mandando saudações para as pessoas de lá de Roma. Olha lá, versículo 21. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações ao Senhor. Então, esse Tércio é quem escreveu a carta. Paulo foi falando e ele foi escrevendo, né? Ele também manda saudações, né? Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações ao Senhor. Gaio, meu hospedeiro, ou seja, Gaio, também um homem importante que estava ali hospedando Paulo. Paulo estava na casa dele, né? Meu hospedeiro e de toda a igreja. Um homem importante, esse Gaio, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. E aí ele vai dizer: a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. E no final, ali do versículo 25 até o versículo 27, Paulo vai prestar um culto e uma adoração a Deus, né? Ele vai louvar esse Deus, e aí tem informações preciosas aqui. Ele vai dizer: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Só até aqui, olha só. Paulo vai falar que Deus, que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Esse finalzinho, Paulo vai voltar ao começo do capítulo do livro de Romanos, né? Se nós voltarmos lá, capítulo 1, vocês lembram que talvez seja a máxima do livro, né? Esteja aqui. E o livro se resume, o livro de Romanos, se pudesse ser resumido em algumas palavras, seriam essas. Versículo 16 e 17. Ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então ele vai falar aqui que esse evangelho, ele é o poder de Deus para salvar qualquer tipo de pessoa. E é isso que nós vimos em todo o livro de Romanos. Nós vemos Paulo falando dos gentios, dos judeus, que não há diferença, não há distinção, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O judeu não tinha vantagem nenhuma, mesmo possuindo os oráculos de Deus, que era uma vantagem, mas ele não fez bom uso disso. Então, a salvação precisa ser da mesma forma para todas as pessoas. E a salvação acontece por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para fazer isso. E só dessa forma que as pessoas podem ser salvas. Não tem outro jeito, não tem outro meio. Até porque, versículo 17, porque a justiça de Deus, ou seja, você se tornar justo ou estar em conformidade com a justiça de Deus,
ela se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, você só pode ser justo, só pode ser justificado, não por suas obras, mas pela sua fé. Única e simplesmente pela sua fé no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o justo viverá por fé. Aquele que é considerado justo, ele só é considerado assim porque ele vive pela fé na maior obra que foi realizada por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Deus Pai enviando Jesus, o Deus Filho morrendo na cruz e o Espírito Santo aplicando essa salvação. Isso tudo vem por meio da fé no Evangelho, que é o poder de Deus. Quando Paulo vai lá terminar, né, no final do capítulo, olha só. Então ele vai dizer que, ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu Evangelho. Deus é poderoso para confirmar vocês. E lá no começo ele diz que o poder de Deus para a salvação está no Evangelho. Então, qual é o poder de Deus para a salvação? É o Evangelho. Olha só. Ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Um detalhe aqui. O que é o Evangelho? O Evangelho não são palavras aleatórias, não são estudos aleatórios, se bem que pode ser feito. Mas o Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo. É a pregação de Jesus Cristo. Não é a pregação de bons costumes. Não é a pregação de como fazer boas obras. Não é a pregação de como alcançar 10 passos para alcançar a integridade, 10 passos para reconquistar o seu. Tá? O Evangelho não é isso. O Evangelho é Jesus Cristo. Olha só. Deus, que é poderoso, já tinha dito que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês. E essa palavra confirmar, interessante, que o Evangelho, ele é o poder de Deus, e ele não só salva, ele não é só a porta de entrada para a salvação, mas é a vida, é o caminhar, porque ele diz que Deus não é só poderoso para salvar vocês, Deus é poderoso para confirmar vocês, ou seja, vocês já foram salvos e vocês são confirmados e mantidos até o fim por meio do poder de Deus, que é o Evangelho. Então o Evangelho ele é a porta de entrada e o Evangelho ele é o caminho a ser percorrido, né? E quem confirma isso até o fim é Deus, né? Deus começou a boa obra e há de terminá-la, né? É o que nós lemos na palavra. Aquele que mantém você na linha é o próprio Deus. Você não conseguiria por sua força se manter aí onde está, como cristão, como salvo. Se Deus te salvou, Ele te mantém assim. Ele te confirma assim. Porque na verdade, se você não for, você não vai ser confirmado, né? Algumas pessoas acham que são salvos, né? Porque é interessante que o Evangelho ele pode ser entendido, né? Mas se o Espírito Santo não aplicar no seu coração, você não pertence a esse grupo de salvos, né? Então Deus confirma também quem é. E se Ele confirma, Ele mantém isso através do seu poder. Então o poder de Deus salva e confirma, né? E é o próprio Evangelho, e o Evangelho é o próprio Cristo. Aí ele diz, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos. Ou seja, Cristo, que nós já lemos, nele habita toda a plenitude da divindade, ele é a imagem perfeita do Deus invisível, visível do Deus invisível.
todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo, guardados nele. Por isso que ele diz, olha, esse poder de Deus que vem através do Evangelho, que é o próprio Cristo, agora ele foi revelado, porque Cristo estava oculto e agora foi revelado, né? Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. E agora, 26, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Ou seja, toda a escritura fala de Cristo e falou de Cristo. E agora Cristo vem e cumpre toda essa palavra que nós lemos aqui atrás, né? Um dia nós estudaremos ainda na nossa sala encontrar Cristo em todos os livros do Antigo Testamento. Nós vamos fazer isso um dia, se Deus permitir. Então, agora esse Cristo que estava oculto, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, né? Os mandamentos do próprio Deus são palavras do próprio Deus, para a obediência da fé. Ou seja, o justo viverá pela fé. E agora, como Cristo foi revelado, nós temos essa possibilidade. Todas as pessoas, olha só que interessante, ele volta para a obediência da fé entre todas as nações. O que ele falou lá no começo do capítulo? Ele falou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo crê. E aí no final ele diz que Cristo foi dado a conhecer por meio das Escrituras para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus que ele disse que tem todo esse poder, único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. E assim nós terminamos o livro de Romanos. Foi muito bom estudar Romanos. Eu aprendi muito estudando Romanos. Muito. Alguns irmãos até que passaram por esses estudos, né, com a gente, alguns irmãos até comentaram, olha, é tanto conhecimento que vem daqui, né, e tanto conhecimento que nós estamos recebendo, que vem das Escrituras, de toda ela, de Romanos, quando estudamos profundamente, que fica até complicado saber como agir, né? Porque é tanta coisa. Mas, como nesse texto, Paulo disse ali, sejam sábios em fazer o bem e sejam simples no que diz respeito ao mal. Nós temos que agir assim, né? E como nós lemos ali no capítulo anterior, Paulo diz que o amor é o cumprimento de toda a lei, né? O amor ao próximo é o cumprimento de toda a lei. Então, irmão, ame o seu próximo. Ame, viva em paz com todas as pessoas. Viva em paz com todas as pessoas. Com as autoridades, com os irmãos da igreja, com os de fora, porque assim você estará cumprindo a lei. Quem ama o próximo, cumpre a lei. Sabendo da máxima do livro de Romanos, que isso não quer dizer nada a respeito da sua salvação, porque a sua salvação ela é pela graça, simplesmente não é por suas obras, e nunca será. E você não vai se manter salvo por suas obras. Você não começa de uma forma e termina de outra. Você começa com a graça de Deus que te revelou Cristo e abriu o seu coração para que você pudesse crer no Evangelho que é o próprio Cristo. E Ele que te confirma, Ele que te mantém até o fim dessa forma. Então a salvação é pela graça, mas nós devemos, depois de salvos, justificados, que já somos. Isso é garantido. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. E Ele confirma isso, nos confirma até o fim. Então nós pegamos isso e fazemos o quê? O que vamos fazer então? Cristo nos manda de volta a lei. Cumpra a lei. Como que nós cumprimos a lei? Amando o próximo. Amando todas as pessoas. Sejam sábios em fazer o bem. Vejam todas as possibilidades de ser útil, de fazer o bem. E sejam simples em relação ao mal. O que é mal, não faça e ponto final. Não tem que
ficar explicando, mas até aqui posso, até... Não, o que é mal não faça. Só faça o que é bom. Fiquem todos com Deus e no grupo lá do WhatsApp nós vamos comentar a respeito do próximo livro que vamos estudar, tá? Não vou deixar aqui, mas vou colocar no grupo e no domingo que vem nós já estaremos estudando esse novo livro. Um abraço a todos, boa semana, fiquem com Deus.